Olá, meu nome é José Hildo, eu sou bispo da Igreja Metodista Livre e eu tenho hoje o privilégio de poder compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus. Outro dia, uma pessoa chegou para mim e fez a seguinte pergunta: é da responsabilidade dos pais decidir a religião dos filhos? Eu disse para ela: escolher, decidir pelos filhos é algo forte e impositivo e não parece ser um caminho sábio. Agora, é natural que os pais transmitam a sua cultura, os seus valores morais e as suas crenças aos filhos. A questão é como isso deve acontecer, como é que isso deve ser feito. Precisamos aprender com o melhor exemplo que temos de pai. Deus que é pai, ao criar seus filhos, poderia tê-los feito programados para obedecer sua vontade. Sim, Deus poderia ter escolhido criar seres autômatos, algo assim como os robôs, que não têm liberdade de escolha. Mas embora um mundo de autômatos pudesse funcionar muito bem, sem guerras, sem injustiças e sem maldade, no final das contas seria também um tanto sem graça, pois as próprias expressões de amor, devoção e serviço não seriam livres e espontâneas. Também teriam de ser programadas, o que resultaria em algo artificial, algo sem graça e sem significado real e profundo. Ninguém em sã consciência se sentiria muito tocado em receber uma declaração de amor de um ser que foi programado para isso e que não pode dizer outra coisa a não ser aquilo que está na sua programação. Deus quis que seus filhos fossem livres, mesmo sabendo dos riscos derivados da liberdade humana. Ninguém pode ser livre apenas para dizer sim. Alguém que é livre para dizer sim também é livre para dizer não. Pode também se rebelar, pode optar pelo mal. A história da humanidade revela as consequências do mau uso da liberdade humana, como o surgimento do pecado, o egoísmo, a inveja, o ódio, ciúmes, crimes, doenças, injustiças, guerras, fomes. Um alto preço tem sido pago para que possamos ter no mundo relacionamentos verdadeiramente significativos. Neste mundo, temos muitas opções. Somos livres para escolher. Portanto, quando amamos a Deus e respondemos positivamente ao seu chamado, isso é cheio de significado. Esse relacionamento entre Deus e o homem torna-se então cheio de afeto. É algo tremendo, é algo maravilhoso. O mesmo se pode dizer do relacionamento de amor e amizade entre os seres humanos. Alguém certa vez disse: amo a liberdade, por isso deixo livres todas as coisas que tenho. Se elas permanecerem comigo, será porque as conquistei. Se partirem, será porque de fato nunca jamais as possuí. Mesmo tendo criado seres livres, Deus poderia ter se imposto aos homens pela força do seu poder, mas não quis que fosse assim. É Deus mesmo quem diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Está registrado lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não por força, não por violência, mas é pelo Espírito de Deus, é pela via do amor. Deus, como Pai, não quis se impor pela força, mas decidiu cativar pelo amor. Manifestou-se ao mundo na pessoa de Jesus, que, sendo o próprio Deus, esvaziou-se de sua glória para identificar-se com a nossa fraqueza. Revelou-se como servo sofredor, que carrega a sua cruz e dá a vida pelos seus amados. Quando se apresentou como rei em sua entrada triunfal em Jerusalém, no domingo de Ramos, não entrou montado num cavalo portentoso e cheio de pompa. E nem estava Jesus acompanhado de um forte e ameaçador exército, mas escolheu entrar de maneira humilde e mansa, montado num jumentinho. Portanto, os pais precisam se inspirar em Deus e precisam aprender com Jesus, cujo estilo de liderança foi marcado pela cruz, pelo burrinho e pela água e toalha. Lembram disso?
água e toalha usados por Jesus para lavar os pés dos discípulos na noite da ceia do Senhor. Jesus assim estava ensinando uma lição de humildade, sendo ele o grande líder, sendo ele o grande mestre, sendo ele o grande Senhor, estava humildemente lavando os pés de seus discípulos, servindo para eles como exemplo. Sendo o Senhor, foi humilde e assumiu a condição de servo. Não foi dominador e nem tirano, mas procurou cativar pelo exemplo. Não constrangeu os seguidores pela força, pois seus seguidores sempre foram livres para escolher e até mesmo desistir. Uma vez Jesus chegou para os discípulos, depois de ter dado um sermão muito forte, muito claro a respeito do preço do discipulado, como está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 6, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Jesus volta-se para os seus mais chegados discípulos, volta-se para os 12 e diz para eles: vocês também não querem ir embora? Veja a liberdade que Jesus sempre deu aos discípulos. E Pedro toma a palavra e diz: para onde iremos nós, Jesus? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus jamais quis se impor pela força, antes escolheu o caminho da graça e do amor. Na cruz foi que Deus revelou seu grande amor ao mundo e atraiu muitos a si. Portanto, os pais devem ensinar pelo exemplo, procurando cativar os filhos pelo caminho do amor e não pela via do autoritarismo. Pais que amam a Deus sobre todas as coisas e que amam ao próximo como a si mesmos e que vivem a fé que professam, experimentando a paz e a alegria de Deus em seus corações, certamente exercerão uma forte influência positiva sobre seus filhos, que se sentirão inspirados a seguir o mesmo caminho. Contudo, caberá aos filhos decidir por si mesmos. Ensina o teu filho, a tua filha, no caminho que deve andar. Seja um exemplo para ele. E quando ele for grande, certamente isso terá um impacto poderoso sobre sua vida, que o fará permanecer no caminho do Senhor. E é dando exemplo, e é inspirando para as coisas de Deus que nós podemos ser de bênção para nossos filhos e para todos aqueles que nos cercam, seguindo assim o exemplo de Jesus. Oro por você. Peço que Deus te abençoe nessa tarefa de ser pai, de ser mãe, que é uma tarefa muito difícil. Que Deus dê graça, que Deus dê força, que Deus te dê estratégia, sabedoria. É a minha oração, é a minha bênção. No nome de Jesus. Amém.